Nessa semana a gente inicia o nosso último conteúdo, tá? É o último conteúdo que a gente vai ver esse ano, né? Que é função, ainda em funções, né? Mas agora a gente vai para a função logarítmica, né? Que é o inverso da exponenciação, né? A gente sabe que o expoente, né? Quando a gente está trabalhando com exponenciação, ou seja, 2 ao quadrado, ele é igual a 4, né? A gente tem operações inversas disso aqui, que a gente tem aqui raiz quadrada de 4, 2, ou a gente também tem que o log de 2, né, na base do log de 4, opa, aqui, log de 4, né, o log de 4 na base 2 também é 2. Esses dois modelos, né, eles são o inverso dessa operação, da exponenciação, tá? Vocês vão ver no terceiro ano que em alguns casos, principalmente quando a gente está trabalhando com matemática financeira, a gente não consegue descobrir raízes, descobrir a raiz de algum valor, tá? A gente não consegue identificar essas raízes. Tá? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com números muito grandes, que não é fácil identificar a raiz, a gente trabalha com um logaritmo. É mais fácil de você fatorar isso. Tá? Vocês vão ver nos exemplos aqui a sua utilização. Mas lá no terceiro ano e mais para frente, a hora que a gente for trabalhando ali a questão de funções logarítmicas, vocês vão vendo ali com mais clareza as aplicações de logaritmo, tá? Mas a princípio, o que vocês têm que ter em mente, tá? Nesse primeiro momento. Logaritmo também é uma função inversa da exponenciação, tá? Vocês vão ver que em alguns casos, para resolver os logaritmos, a gente vai transformar eles em exponenciação e vamos trabalhar com o conteúdo que a gente estava fazendo, né? Transforma em potências de base igual para a gente verificar o resultado, tá? Que até no material de vocês tem algumas situações esse modelo, né? Que a gente transforma em potências de bases iguais. Nesse momento que a gente transformou em potências de bases iguais, a gente esquece as bases e trabalha só com os expoentes, tá? Em alguns casos a gente vai utilizar isso para resolver logaritmos. A gente vai trabalhar com as operações inversas aqui. Então, em matemática, logaritmo é a operação inversa da exponencial, né? Ou seja, chamamos logaritmos de um número, o expoente aqui é algum valor, né? Aqui alguma base deve ser aplicada para produzir este número. Por exemplo, a gente pegar o logaritmo de 100 na base 10, né? Então eu quero saber o logaritmo de 100 na base 10, tá? Quando não aparece a base, esse númerozinho pequenininho aqui antes, significa que é 10, tá? Então, por padrão, a gente não apresenta a base 10. Aí a mesma coisa que quando aparece, por exemplo, 2. 2 não apareceu que ele está dividido por 1, e 2 também não apareceu que ele está elevado a 1. Tá? Então, são duas situações que está intrínseco. Tá? Se a gente estiver trabalhando com divisão, a gente já sabe que ele está dividindo por 1. Se a gente vai trabalhando com expoente, a gente já sabe que ele está elevado a 1. Então são algumas situações que não estão apresentadas, mas que a gente já sabe por definição, tá? Então o logaritmo não apareceu a base, significa que é a base comum que a gente utiliza. Qual que é a nossa base comum? É a base 10, né? A gente tem 10 dedos, a gente conta até 10, a partir desses valores começa a se repetir. Então quando não aparecer a base, a gente tem já que é a base 10. Tá? Então por isso é que a gente diz, ó, por exemplo, logaritmo de 100 na base 10. Então ele quer saber o logaritmo de 100, não apareceu a base, é 10. Ele quer saber qual que é o valor do logaritmo de 100 na base 10. O logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por que é 2? Né? Por que o resultado disso aqui é 2? Porque se eu pegar a minha base e elevar ao logaritmo, eu tenho um logaritmando. Né? Eu tenho o resultado. Então é uma operação inversa. Log de 100 igual a 2 é a mesma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo. Eu tenho aqui log de 10 na base 2. Tá? Não aparece o 10. Eu só vou deixar aqui. Opa, log de 100 na base 10. Eu só vou deixar esse 10 aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou fazendo. O que eu estou me perguntando aqui? Eu estou vendo qual é o expoente que eu tenho que pôr a minha base
Qual é o expoente da minha base para que ela resulte em 100, para que ela dê esse resultado, tá? É o que a gente tem aqui, ó. A de x igual a b é a mesma coisa que o log de a na b, né? Log de b na base a é igual a x. Ou aqui tem um resultado, um exemplo mais claro, né? Quando eu tenho o logaritmo de uma base a, eu tenho o logaritmo de b numa base a, e eu quero saber qual que é esse logaritmo, eu estou me perguntando qual é o valor que eu tenho que colocar no expoente da minha base para ele dar o resultado que eu quero saber. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai se acostumando, tá? Conforme a gente vai vendo aqui, a gente vai se acostumando nessa leitura e na operação inversa. Então, o primeiro passo é me identificar a minha base, tá? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, log de 4 na base 2, né? Esse exemplo aqui. O que eu estou perguntando aqui? Qual é o expoente que eu tenho que erguer a minha base, que eu tenho que elevar a minha base para ela resultar no valor que eu estou apresentando? Ou seja, log de 4 na base 2. Ou seja, 2 elevado a quanto dá 4? Tá? É isso que eu estou me perguntando. Log de 81 na base 3. Tá? Eu estou me perguntando, 3 elevado a quanto vai dar 81? Isso vai ser o resultado da minha expressão. Log de 100 na base 10. Ou seja, 10 elevado a quanto vai dar 100? Log de 36 na base 2. 2 elevado a quanto vai dar 36? É isso que eu estou me perguntando, tá? Então, o logaritmo de 36 na base 2, eu estou me perguntando 2 elevado a quanto vai dar esse 36. Tá? Por isso que ela é a função inversa. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com essas noções. Expoente. Qual é o expoente que eu busco para esse resultado? Tá? Então, o desenvolvimento dos logaritmos nasceu da necessidade de simplificação de alguns cálculos matemáticos. Tá? Em alguns casos, tá? A gente vai ver isso mais para frente, vocês vão ver que se a gente transformar em logaritmo, a gente consegue simplificar. Tá? Porque a gente consegue cortar elementos, né? Quando a gente está trabalhando com bases maiores ou bases menores, a gente consegue simplesmente, como por exemplo, uma divisão de 210, por exemplo, por 10. O que é essa divisão? Nada mais é do que a gente cortar os valores, né? 210 dividido por 10, corta os zeros, 21 dividido por 1 é o próprio 21. Então, quando a gente transforma em logaritmos e coloca numa base 2, por exemplo, a gente consegue fazer muitos cálculos que seriam difíceis de fazer apenas simplificando valores, cortando os zeros e fazendo redução desses valores, tá? Isso vocês vão ver mais pra frente, tá? Não se preocupe, a gente tem aí 1 mês e meio ainda que a gente vai trabalhar com logaritmos, legal? Então, o desenvolvimento de logaritmos nasceu da necessidade de simplificação de alguns cálculos matemáticos. Então, vocês vão ver que em alguns casos a gente transforma em uma base, reduz esse valor para logarítmico para simplesmente ficar cortando zeros, cortando valores ali e a gente identificar o resultado de forma mais prática, tá legal? Para isso a gente tem que ter a noção dessas definições, né? As consequências de definições. São as regrinhas que a gente vai seguir, né? Lá em função exponencial a gente tinha soma de bases de potências com mesma base, multiplicação de potências com mesma base, subtração de potência com mesma base, potência de uma potência. São algumas regrinhas que a gente tem dentro de função exponencial. Aqui a gente tem algumas regrinhas dentro de logaritmo. Tá legal? Logaritmo, a primeira propriedade aqui, de 1 em qualquer base é 0. Tá? Logaritmo de 1 independente da base vai ser 0. Tá? Logaritmo de 1 independente da base vai ser 0. Por que que isso acontece? Vamos analisar aqui, ó. Logaritmo de A de 1, né, na base A sendo igual a 0. Fazendo a operação inversa, o que eu estou fazendo? A minha base, elevado a que expoente vai dar 1? Lembra da regrinha das potências? Todo número elevado a 0 dá em 1. Ou seja, A elevado a 0 sempre vai ser 1. Independente da minha base. Pode ser 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Todo número elevado a 0 vai dar 1.
Por isso que o logaritmo de 1 na base, independente da base, vai ser 0. Tá? Porque o que eu estou perguntando? Qual é o expoente que eu devo elevar o a para o resultado ser 1? E a gente tem lá na expoente que para o resultado ser 1, né, independente da base, o expoente tem que ser 0. Correto? Independente da base, 3 elevado a 0 é 1. Tá? Ou seja, independente da minha base, a elevado a 0 sempre vai ser 1. Ou seja, o log de 1 na base qualquer vai ser 0. Essa é uma regrinha que tem... Não é uma regrinha, né? É uma regra, mas é a lógica, né? A gente só está aplicando a lógica desses elementos aqui. A segunda, log de qualquer valor, né? Desde que a base seja igual, né? Por exemplo, log de 2 na base 2. Eu quero saber qual é o expoente que eu vou elevar a minha base e que o resultado vai ser 2. Isso vai ser igual a 1. Log de 5 na base 5. Eu quero saber 5 elevado a quanto vai dar 5? 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso é uma propriedade da potência, lembra? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. São regrinhas da potência que a gente aplica aqui em logaritmos. Tá? Então, logaritmos, independente do valor, tá, que a gente tenha, se a base for igual, o resultado vai ser 1. Então, log de 81 na base 81, o resultado é 1. Tá? Porque eu estou perguntando qual o número que eu vou elevar a minha base para ele dar esse resultado. A base e o resultado são o mesmo, né? A base e o logaritmando são iguais, o logaritmo vai ser 1 também. Legal? Então isso aqui é outra definição, né? Mas é a lógica, né? A gente está aplicando a lógica. Log de a na base a elevado a m, tá? Isso aqui é o que a gente tem aqui. É a mesma regrinha desse aqui, tá? Log de a na base a, só que está elevado a m. Tá? O que a gente tem aqui? Aqui embaixo, tá? A hora que a gente for ver essa situação aqui, ó, logaritmo da potência, tá? Aqui embaixo, isso aqui vai ficar mais claro, tá? Porque aqui eu até deveria ter invertido essas ordens aqui, né? Mas agora foi. Vamos analisar o porquê, tá? Aqui eu tenho logaritmo de uma potência, né? Quando eu tenho logaritmo de uma potência, reparem que é a mesma coisa que eu trazer essa potência multiplicando esse logaritmo, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, log de 10 na base 10 elevado ao quadrado. Tá? Isso vai ser a mesma coisa que eu pegar 2 vezes o log de 10 na base 10. Tá? É a mesma coisa esses dois elementos. Então, sempre que eu encontrei logaritmo, tá? De x elevado a 2, por exemplo, isso vai ser a mesma coisa que 2 vezes logaritmo de x. Tá? É a mesma coisa. Pega esse 2 sempre que você se deparou com logaritmo. E esse logaritmo tem um expoente, joga ele para frente multiplicando. Tá? Sempre faça isso que vai facilitar os cálculos. Tá? Dito isso, recapitulado esse logaritmo da potência, a gente vem para cá. Tá? Por que isso aqui? Porque eu tenho logaritmo de a na base a elevado a m. Isso vai ser a mesma coisa que eu ter m igual ao logaritmo de a... Opa, vou apagar isso aqui para não confundir, tá? Eu vou ter m vezes o logaritmo de a na base a. Tá? Logaritmo de a na base a, a gente tem o logaritmando e a base sendo iguais. O que é isso aqui? Isso aqui a gente já viu anteriormente que é 1. Tá? Os valores são iguais? Isso é 1. Independente do valor do expoente, vai ser multiplicado. Se for 5, isso aqui vai ser 5. 5 vezes 1 é 5. Se isso aqui for 3, né? Se o expoente for 3, o resultado vai ser 3. Então, sempre que a gente tem logaritmo de a na base a com o expoente, o resultado vai ser o próprio expoente. Tá? Porque ele vai passar multiplicando. Ele está aqui, passa multiplicando. Multiplicar por 1 vai ser o próprio valor. Então, é o próprio expoente, você não precisa nem calcular, tá? Encontrou aqui, por exemplo, logaritmo de 3 na base 3 elevado a 3. Tá? O que você tem aqui? 3 está aqui, ele vai descer multiplicando. Então, eu vou ter aqui 3 vezes o logaritmo de 3 na base 3. Qual é o número que eu tenho que elevar o 3
para o resultado ser 3? É 1. Então isso aqui vai virar 1. 3 vezes 1 seria o próprio 3. Tá? É o próprio 3. Então sempre que a gente caiu nessa situação, por exemplo, log de 2 na base 2 elevado a 4, esse resultado é o próprio expoente, que é 4. Porque a gente tem aqui o nosso logaritmando e a base sendo o mesmo valor. Isso aqui vai ser 1. O 4 vai descer multiplicando. 4 vezes 1 é o próprio 4. Tá legal? Então, são regrinhas aqui que a gente vai seguir. É a lógica, tá? Todos esses aqui, todos esses exemplos que a gente tem aqui, é a lógica, tá? São a lógica. Por que eu estou dizendo que são a lógica? E a gente colocou aqui como consequência de algumas definições. Tá? Para você economizar tempo, tá? Se você tiver essas informações claras na cabeça, você vai economizar tempo. Pegou um logaritmando. Viu que o logaritmando é 1, né? Pegou um logaritmo. O logaritmando é 1. Independente da base, vai ser 0 o resultado, tá? O logaritmando, se eu perguntar logaritmo de 1 e da base 20, o resultado é 0. Tá? Todo número elevado a 0 vai ser 1. Então, o resultado sempre será 0. Logaritmo de 1 é sempre 0, independente da base. Logaritmo de A na base A, tá? Se a gente tem o logaritmando e a nossa base sendo o mesmo valor, o resultado será 1, tá? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? E o que eu pergunto? Qual é o expoente que eu tenho que elevar a minha base para o resultado dar o logaritmando? Nesse caso aqui, sempre será 1. Logaritmo de A na base A elevado a M. O resultado sempre vai ser o M, tá? Porque a gente sabe que logaritmo de A na base A é 1. E a gente tem que o expoente vai passar sempre multiplicando. A gente vai ter M vezes 1, que é o próprio M, independente desse valor do M. Se for menos 3 vezes 1, vai ser menos 3. É o próprio resultado. A elevado a logaritmo de A na base B. Logaritmo de B na base A, na verdade, né? Eu tenho A elevado a log de B na base A. Tá? Isso aqui vai ser sempre o valor de B. Tá? Porque se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a logaritmo de 3, 3 aqui vai ficar difícil. Digamos aqui, de 4 na base 2. Isso vai ser igual a quanto? A gente já sabe que por definição vai ser o 4, né? Mas vamos calcular aqui para ver por que vai ser isso. O que eu estou me perguntando aqui? O que é log de 2 na base 4? Log de 4 na base 2? Eu estou perguntando qual é o expoente que eu tenho que levar a minha base para o resultado dar 4. Isso aqui tudo vai ser 2, correto? Log de 2 de 4 na base 2 é 2, correto? Porque 2 ao quadrado vai dar 4. E se isso aqui é 2, 2 ao quadrado, isso vai ser 4 também. Tá? Então sempre que eu tiver um A, tá? E esse A for a mesma base do logaritmo que está em cima, tá? Nesse caso aqui só vale porque eu tenho a minha base sendo igual à base do logaritmo. Tá? Só vale para esses casos, onde a base do meu expoente é a mesma coisa que a base do logaritmo. Aí o resultado é o próprio B. Tá? Você não precisa nem calcular. Identificou essa situação, as bases são iguais, a gente vai utilizar esses princípios, tá, pessoal? É bastante de informação, mas sempre que cair esses casos, que ocorrerem esses casos, a gente vai trabalhar que nem a gente fez em expoente, tá? Caiu ali multiplicação de potências com a mesma base, a gente vai recapitular a regrinha disso para a gente não precisar, para ficar sempre reforçando e não precisar ficar fazendo cálculos desnecessários, tá? Então sempre que cair essa situação, a gente vai recapitular a regrinha, a definição disso, tá? Então caiu ali logaritmo da potência, do logaritmando e a base ser iguais. A gente vai recapitular essa regrinha e a gente vai seguir os cálculos sempre para estar reforçando essa situação. Legal? Então a gente tem um expoente, né? Uma potência. Isso aqui é uma potência, sendo que o nosso expoente é um logaritmo. Só que a base da minha potência e a base do logaritmo são iguais, eu sei que o resultado vai ser o próprio logaritmando. Legal? Independente dos valores, tá? Se as bases forem iguais, a base da potência e a base do logaritmo são iguais, o resultado é o próprio logaritmando.
E a outra definição aqui, como eu falei para vocês, né, a gente tem sempre, é tudo a lógica, né? São tudo prováveis essas definições, né, essas consequências. A gente consegue provar isso aqui, mas se você tiver ela fixada, é mais fácil que você vai poupar tempo, né? Não precisa ficar calculando coisas desnecessárias, sendo que você já tem essas definições. E a última consequência aqui, logaritmos de qualquer base, né, logaritmos de b em uma base A, e a gente tem aqui um logaritmo de um outro elemento, C, por exemplo, só que na mesma base, tá? E eu estou dizendo aqui, ó, o log de um valor qualquer na base A é igual ao log de outro valor na base A. Se as bases são iguais, esses resultados, isso aqui está implicando em dizer que B e C têm que ser o mesmo valor, tá? Se eu estou comparando dois logaritmos, eu estou dizendo que dois logaritmos são iguais e as bases deles são iguais, então para eles serem iguais, B e C também são iguais, tá? A gente só vai ter logaritmos iguais com a mesma base se os logaritmandos forem iguais, tá? Se bases diferentes, aí sim valores diferentes, mas se as bases são iguais, os logaritmandos também são iguais, tá legal? Se os logaritmandos são iguais, não implica em dizer que a base é igual, tá? Não vale o inverso. A gente tem que logaritmos de qualquer valor, se a base for igual, esses quaisquer valores têm que ser igual também. Ficou claro para vocês conseguirem entender? Não sei se eu consegui expressar direito isso aqui, tá? Mas se a gente tem igualdade de logaritmos, tá? Por exemplo, log de b igual o log c, para esses dois logaritmos serem iguais, as bases são iguais, tá? Se eu estou dizendo que eles são iguais, significa que as bases são iguais, tá? Nesse caso que eu não tinha apresentado aqui, seria log de 10, tá? Então, eu estou dizendo que log de b na base 10 é igual ao log de c na base 10. Para isso, b e c são iguais também, tá? Se a base são iguais e eu estou dizendo que eles são iguais, então os logaritmandos também são iguais. Claro? Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito? Consegui deixar claro para vocês essa situação? Não se preocupem, tá, pessoal, de ser bastante coisa, tá? Foi a mesma coisa lá quando a gente viu a função exponencial lá, que a gente colocou todas as propriedades de potência lá no primeiro material. Aqui tem todas as propriedades de logaritmo. A gente só vai revendo, assim, em algum momento que a gente encontrou essa situação, a gente volta nas propriedades para a gente esclarecer para vocês esse tipo de situação, tá? É meio estranho no começo, né? Foi que nem quando a gente viu os expoentes lá, né? Potências. Era muita informação no momento. Mas não adianta a gente começar logaritmo sem ter essas propriedades, tá? Porque vai chegar em algum momento lá que a gente vai se deparar com isso e a gente não vai calcular ela. Daí se a gente pulasse, se me deparamos lá com um logaritmo de 10, né? E quando não apareceu a base, a gente sabe que é 10, a gente já vai pôr o resultado 1 direto. Eu vou dizer isso, tá? Eu vou dizer... sempre quando a gente se deparar com isso, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Porque lá, futuramente, a gente já vai pular direto no cálculo e a gente só vai recapitular. Lembra? Logaritmando e base sendo iguais, qual que é o resultado? É 1, tá? Então é importante que vocês tenham essa base. Não se preocupem de ser bastante coisa, a gente vai avançar com calma nesse conteúdo, tá? Sempre que a gente chegar nessas situações onde a gente consiga recapitular as propriedades, a gente vai voltar, tá? Só que para a gente jogar o jogo, a gente tem que saber as regras do jogo. Então, estou passando as regras antes da gente iniciar. Vai ficar mais tranquilo conforme a gente vai jogando, a gente vai entendendo melhor as regras, né? O jogo ali a gente aprende melhor quando a gente está jogando, beleza? A gente vai cometer alguns erros, mas assim que a gente for pegando aparecendo isso, a gente vai recapitulando as regras do que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. É por isso que eu estou apresentando para vocês, até para ficar um pouco mais claro, conforme a gente vai recapitulando, eu vou trazendo. Lembra a propriedade lá de logaritmos de 1? Qual vai ser o resultado? É sempre 0, aí vocês já vão recapitulando isso e vai ficando mais claro isso na cabeça de vocês. Acho que dessa forma vai ser bem melhor. Beleza? Aqui umas propriedades operatórias do logaritmo, tá? Só a respeito dessa parte aqui, vocês viram que a maioria dessas regras a gente já viu em potências,
tá? Só que aqui elas estão apresentadas de forma diferente, né? Então todo número elevado a 0 é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. São regras que a gente já viu, só que estão apresentadas de outra maneira. A gente só está vendo elas por outro ângulo, tá? Por outra operação, mas a gente já viu essas regras. Conhecendo as propriedades de operatórias, né? De operação entre logaritmos. Conhecer as propriedades a seguir é importante para facilitar diversos cálculos que envolvem logaritmos. Tá? Então, quando você se depara com cálculos, e aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui da gente transformar logaritmos em um único logaritmo, né? A gente vai ver que aqui são 2 logaritmos, mas eles podem ser transformados em um único logaritmo, né? Então, ele facilita na hora de você calcular. Então, o que parece ser um monte de cálculo, se você tem o domínio dessas propriedades, você consegue transformar eles em um único logaritmo tranquilo de se calcular, tá? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Logaritmo do produto, tá? Ou seja, eu tenho aqui log de x vezes y, tá? Esse x vezes y significa qualquer valor, tá? Para vocês terem essa noção, tá? Independente do valor que seja, tá? Para mim não dizer 2 e 3, para vocês não associarem que só vale com 2 e 3. Quando a gente coloca x e y, é qualquer valor. Só está identificando que são valores diferentes, tá? O x e o y são valores diferentes, senão seria x vezes x, tá? Mas não é isso, é x vezes y, são quaisquer valores, desde que não sejam iguais, tá? E uma base qualquer, tá? Então eu tenho aqui log de qualquer valor e uma base qualquer, e esses 2 valores são um produto, tá? Isso vai ser a mesma coisa que eu pegar o log individual de cada um, e é multiplicação. Multiplicação a gente soma potências de bases, a multiplicação de potências com bases iguais. Mantém a base, soma-se os expoentes. Logaritmos, produto de logaritmandas. Mantém o logaritmo e soma os logaritmandas, tá? Segue o mesmo princípio. Então o que eu vou ter aqui? Isso aqui vai ser a mesma coisa que log de x na base A mais o log de y na base A. Você se deparou com isso aqui, é a mesma coisa que isso. Tá? Você se deparou com a soma de 2 logaritmos, é a mesma coisa que você ter o logaritmo na mesma base e multiplicar o x e o y, né? Pegar esse produto. Tá? Então é a mesma coisa. Tá? Você acontecer isso, é o mesmo resultado. Tá? Então aqui a gente consegue identificar uma simplificação. Então, se deparou com somas de logaritmo e a base são iguais, a gente só multiplica os logaritmandos e trabalha com um único logaritmo. Tá? Multiplica os logaritmandos e a gente fica com um único logaritmo. Tá? Então, aqui a gente já tem essa primeira situação aqui embaixo, né? Logaritmo de 8 na base 3 mais logaritmo de 10 na base 3. Isso vai ser igual a logaritmo de 8 vezes 10 na base 3. E vai ser a mesma coisa que log de 80, logaritmo, né, de 80 na base 3. Tá? Então, essas duas operações aqui se transformam em um único logaritmo. Tá? Então, aqui a gente já tem essa noção. Aí, para identificar o resultado aqui, a gente vai ver depois como calcula o logaritmo. Tá? Nessa situação aqui, então a gente teria aqui log de 8 na base 3 mais log de 10 na base 3 é a mesma coisa que log de 8 vezes 10 na base 3. E é a mesma coisa que log de 80 na base 3. É o mesmo resultado. Beleza? Então, aqui a gente já tem uma das definições. A segunda operação aqui, divisão de logaritmo. Eu tenho log, é a mesma questão anterior, log de A, só que agora em vez de eles estar multiplicando, eles estão dividindo. Aqui eles estavam multiplicando, aqui eles estão dividindo. O que eu vou fazer? A operação inversa. Antes eu somava, agora eu vou subtrair. Então isso vai ser a mesma coisa que log de x na base A menos o log de y na base A.
Tá? Ou seja, se deparou com essa situação, você sabe que ela é igual a isso. Tá? Aqui embaixo a gente já vai aproveitar o tempo, né, e vamos fazer essa segunda propriedade aqui, onde a gente tem log de 30 na base 2 menos o log de 6 na base 2. O que a gente vai ter? Vamos ter isso aqui sendo a mesma coisa que log de 30 na base 2 dividido pelo log de 6 na base 2. Eu vou manter o log e a base 2. 30 dividido por 6 é 5. Ou seja, log de 30 na base 2 menos log de 6 na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Tá? É o mesmo resultado. Essa subtração aqui vai ser o mesmo resultado que isso aqui. Tá? Então vale essa situação, né? Caiu aqui. Subtração de logaritmos com mesma base, divide os logaritmandos. Soma de logaritmos com a mesma base, multiplica os logaritmandos. A gente tem multiplicação de logaritmos. É a mesma coisa que o logaritmo de um mais o logaritmo de outro. Divisão de logaritmos. Logaritmo de um menos o logaritmo de outro. Tá? É o mesmo resultado. Então é essa situação aqui que a gente tem. Logaritmo, aqui é a potência de um logaritmo, né? A gente tem aqui o logaritmo de um valor qualquer, na base qualquer, com um expoente aqui. Tá? Isso vai ser a mesma coisa que esse expoente descer multiplicando, tá? Então, m vezes log x na base A. Tá? E isso aqui vai acontecer bastante, tá, pessoal? Isso é bem comum ocorrer, tá? Quando você se depara com um logaritmo com um expoente, você derruba o expoente e joga ele para frente multiplicando, tá? Isso aqui a gente vai se acostumar bastante porque é bem frequente que isso ocorra, tá? Aparece isso com uma certa frequência, como vocês vão ver aqui na última definição, tá? Quando a gente tem aqui a raiz de um valor, né? Por exemplo, aqui a gente tem raiz de n com x elevado a m. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui, lembra daquela operação inversa, quando a gente tem a radiciação e a gente vai transformar em expoente? O que a gente faz? Mantém a base. Quem está junto com a base vai para cima, quem está fora vem para baixo. Então vai ser m sobre n. Tá? É a mesma coisa. Isso aqui a gente já viu lá em função exponencial, correto? Então quando a gente tem essa situação aqui, ó, logaritmo de a, que é a nossa base, né, com a raiz de x elevado a m com n. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o logaritmo de a com x elevado a m sobre n. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vem para baixo. Tá? Então, m por n. Esse logaritmo é um logaritmo com expoente. O que acontece? Esse expoente vem multiplicando. Então, eu vou ter m dividido por n, que vai ser igual a log... Vai ser igual não, vezes, né? Ele está multiplicando. Log de x na base A. Tá? É a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é bem comum aparecer, tá? Isso aqui aparece com uma frequência bem grande, esse tipo de situação, onde a gente tem um expoente e a gente só vai descer ele multiplicando.